Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. E nessa videoaula nós vamos iniciar um novo capítulo que se chama Centroide ou Centro de Gravidade. No começo dessa aula eu vou mostrar para você a definição desse termo e logo em seguida eu vou te apresentar os primeiros passos que nós devemos dar para compreendermos este conteúdo. Tá? É um conteúdo assim que tem bastante detalhe, tem bastante informação, então eu te peço, preste atenção em cada detalhe e entenda realmente, porque o que eu vou fazer aqui é uma demonstração das fórmulas para que você apenas não saia decorando elas, e sim entenda de onde elas surgiram, entenda todo o seu significado, beleza? Bom, então desde já, eu já te peço, nos ajude aqui o nosso canal com um joinha, comentário, um like e também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, tá? Para impulsionar aqui o nosso canal e continuar crescendo cada vez mais. Bom, então era isso. Chega de papo, né? Vamos embora começar? Então, vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Um novo capítulo. Centroide ou centro de gravidade. Introdução. Então, vamos iniciar, entendendo primeiro a definição, o significado desses termos. Então, olha só, definição. Centro de gravidade ou centroide é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da resultante das forças gravitacionais atuantes sobre um corpo. Então, por exemplo, vamos considerar esse post-it aqui, tá? Então, você concorda comigo que nessas diversas partículas que contém esse post-it, a Terra atua uma força sobre cada uma delas, né? Então, eu vou ter aqui, várias forças peso ao longo dessa área. E eu posso calcular, a resultante de todas essas forças gravitacionais. E o ponto de aplicação dessa força resultante é o que nós denominamos de centroide ou centro de gravidade. Já que neste caso estamos aqui trabalhando com um retângulo, então o centroide ficaria bem aqui no meio, ok? Então vamos continuar. Centroide de um corpo bidimensional, que podem ser áreas ou placas e linhas. Então, vamos considerar inicialmente uma placa plana horizontal. Dividiremos ela em N elementos infinitesimais, tá? Então, o que eu quero que você entenda aqui agora de elemento infinitesimal é uma partícula muito, mas muito pequena, ok? E N aqui a gente pode entender como um número muito grande de divisões, certo? Então vamos continuar. As coordenadas do primeiro elemento são representadas por x1 e y1. As do segundo elemento, x2 e y2, e assim por diante. As forças exercidas pela Terra sobre os elementos da placa serão representadas por ΔW1, ΔW2, ΔW3 até o ΔWN, certo? Então, eu representei aqui essa nossa situação, já que estamos trabalhando com uma placa plana, Então, imagine o seguinte, tá? Nós dividimos essa placa em N elementos infinitesimais, certo? Aqui eu representei apenas alguns elementos, tá? Até o sétimo, por exemplo. Então, os elementos são essas regiões aqui, em que eu demarquei. E essas setas vermelhas representam a força-peso de cada um desses elementos, certo? Ou, se você preferir, a força em que a Terra atua sobre cada um desses elementos infinitesimais. Então, ao longo aqui de toda a placa vão existir forças peso, tá? Que são as forças peso de cada um dos elementos que constituem essa placa. Então vamos continuar aqui.
Essas forças ou pesos estão orientados para o centro da Terra. Logo, a sua resultante é uma força com a mesma direção e sentido. Sim, por quê? Olha só, todas essas forças estão orientadas para o centro da Terra, certo? Então, todas elas vão ter a mesma direção e o mesmo sentido, né? O sentido aqui, ó, é para baixo. Então, se a gente for calcular a resultante de todas essas forças, nós temos certeza que a resultante vai ter a mesma direção que elas, ou seja, a direção vertical, né? E também terá o sentido para baixo. Por quê? Porque todas essas forças também têm um sentido para baixo. Certo? Então vamos continuar. Agora com relação à intensidade. A intensidade W da força resultante é obtida pela adição das intensidades das forças peso de cada elemento. Por que isso? Pelo simples fato de que todas essas forças peso têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, para descobrir a intensidade da força resultante, basta somar cada uma dessas intensidades, né? Então, ΔW1 mais ΔW2 mais ΔW3 até o ΔWN, ok? Então, é justamente isso que eu coloquei aqui, ó, nessa parte de baixo. Então, a intensidade da força resultante é igual ao somatório das intensidades de cada uma das forças peso, ok? Aí aqui, ó, eu busquei representar a força resultante sendo aplicada aqui na placa, ok? Que essa força resultante, né, ela substitui, neste caso, todas aquelas forças peso apresentadas anteriormente. E aqui, ó, eu denominei esse ponto aqui de G, que ele é o centro de gravidade, ou o centroide, né? É o ponto sobre o qual a resultante das forças fica aplicada. E esse ponto aqui, ele é definido por duas coordenadas. Coordenada x1 barra e a coordenada y1 barra, tá? A gente vai ver sobre essas duas aqui posteriormente. Então vamos continuar. Para obter as coordenadas x1 barra e y1 barra do ponto G, centroide ou centro de gravidade, né? Escrevemos que os momentos de... Vou pegar aqui outra folha. Escrevemos que os momentos de W em relação aos eixos x e y são iguais aos somatórios de momentos dos pesos elementares em relação aos mesmos eixos. Beleza, então vamos aqui com calma. Olha só, são iguais aos somatórios de momentos dos pesos elementares em relação aos mesmos eixos. Então, você deve estar se perguntando, beleza, Yugni, mas por que a gente está analisando agora o momento? Olha só, é pelo simples fato disso daqui. Deixa eu colocar aqui as duas representações, ó, tá? Então, temos aqui a situação inicial, né, e a situação final. Então, queremos transformar essa situação inicial para essa situação, que é uma mais reduzida, né, mais enxuta, em que eu consigo representar todas essas forças apenas com um único vetor. Só que tem um fato entre essas duas situações. Para fazer essa transformação, eu preciso que essa força resultante produza os mesmos efeitos que o conjunto dessas forças imprimem sobre o corpo rígido. Mas que tipo de efeitos seriam esses, né? Por exemplo, a capacidade de rotacionar esse corpo em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Ok? Então, o que devemos fazer? Olha só. Nós devemos calcular o momento de cada uma dessas forças
em relação ao eixo X primeiro, tá? Vamos considerar o eixo X aqui inicialmente. Então, eu vou pegar essa força e calcular o momento dela em relação a esse eixo. Eu vou somar com o momento dessa força em relação a esse eixo. Vou somar com o momento dessa força em relação a esse eixo, né? Até fazer isso aqui N vezes, tá? E depois eu vou fazer o somatório de cada um desses momentos. Vamos dizer que o resultado de todo esse somatório dê um valor P, ok? Então, esse valor P vai ter que ser igual ao momento que essa resultante aqui imprime também em relação ao eixo X. Por quê? Que a tendência de rotação que essa força resultante imprime esse corpo rígido em relação ao eixo X deve ser o mesmo que essa situação aqui. Beleza? Por isso que tem que ver essa igualdade. Olha só. Essa igualdade aqui, ó. Já que eu estava falando ali em relação ao eixo X, né? Então vamos vir nessa expressão aqui de baixo. Então, olha só. Essa expressão representa o momento da força resultante em relação ao eixo X. E isso daqui deve ser igual ao somatório dos momentos de cada um daqueles pesos elementares da situação inicial. Fazendo isso aqui, eu garanto que o efeito no que tange, né, ao momento em relação ao eixo X vai ser o mesmo para as duas situações, tá? Olha só, para essa situação inicial e para essa situação final. Então, para a gente tentar reforçar um pouco mais essa ideia, tentar explicar de uma maneira melhor, vamos fazer aqui em relação ao eixo Y, beleza? Então, olha só, o que nós devemos ter em mente? Temos essa situação inicial e temos a situação final. Eu sei que o efeito que essa força produz em relação a esse corpo rígido deve ser igual ao efeito que o conjunto de todas essas forças imprime em relação também a esse corpo rígido, certo? Então, beleza. Então, vamos ver aqui com qual intensidade todas essas forças aqui tendem a rotacionar esse corpo em relação ao eixo Y. Ou seja, o que vamos estar fazendo? Calcular o momento dessas forças em relação ao eixo Y. E o resultado desse somatório também deve ser igual ao momento dessa força resultante em relação ao eixo Y. Dessa forma, eu vou estar garantindo que essa força resultante vai tender a rotacionar esse objeto, essa placa, com a mesma intensidade que esse conjunto de forças, tá? Em relação ao eixo Y. Então, o que eu vou fazer? Calcular o momento dessa força, né? Pegar essa distância, multiplicar por essa intensidade. Agora eu vou calcular o momento dessa força em relação ao eixo Y. Vou pegar essa distância aqui e multiplicar pela intensidade, né? Então, eu vou calcular o momento de cada uma dessas forças em relação ao eixo Y. E eu vou somar todos esses momentos. Vamos dizer que o resultado dessa operação deu um certo valor Q, tá? Então, eu tenho uma absoluta certeza que o momento dessa força resultante em relação ao eixo Y também deve ter o mesmo valor Q, para produzir o mesmo efeito, né, em relação a esse corpo. Para essa força resultante tender a rotacionar com a mesma intensidade, né, em relação ao eixo Y. Perfeito? Então, eu espero que tenha ficado claro, tá, essa explicação, que é muito importante, porque a partir dessas duas equações, tá, nós somos capazes de descobrir as coordenadas x' e y', tá, que são as coordenadas que definem o centroide daquela figura. Continuando, para o desenvolvimento desses somatórios, é conveniente utilizarmos algumas integrações, tais como... Bom, vamos analisar essa primeira equação aqui, ó. Nela, vamos partir dessa daqui.
Então olha só, temos aqui um somatório, né, de N partículas, de N intensidades, perdão. Então como é que a gente iria fazer esse somatório, já que são muitas partículas? Então nesse caso, nós temos a integral para nos auxiliarmos, né? Porque olha só, a intensidade da força resultante, ela é igual à integral de uma desses pesos elementares, né? O dW é um diferencial de W, que a gente deve entender isso daqui como a intensidade de um desses pesos elementares, ok? Então, a partir da intensidade de um desses pesos elementares, aqui ó, nós conseguimos determinar a intensidade da força resultante. Perfeito? E agora, como é que a gente faz para desenvolver esses outros somatórios aqui? Também através da integral, né? Vamos pegar, por exemplo, essa primeira expressão. O x' vezes a intensidade do vetor W, né? Coloquei aqui. É igual. Agora vou utilizar da integral para poder resolver todo esse somatório. Eu quero que você observe agora. No somatório, quais são os termos que se repetem, né? É sempre uma coordenada x vezes uma intensidade. Uma coordenada x vezes a intensidade. Coordenada x vezes a intensidade. E é o que eu coloquei aqui, ó, que vamos utilizar para o somatório, né? Para a integral. É uma certa coordenada x, tá? Genérica, multiplicado pelo diferencial de intensidade da força peso, certo? Que isso daqui, ó, representa novamente aqui, o peso elementar de uma daquelas partículas que constituem a placa. E agora, com relação a esse somatório, nós vamos utilizar da mesma ideia que esse somatório aqui de cima, tá? De modo bem análogo. Só que aqui, em vez do x, nós estamos utilizando o y. Então vamos continuar. Essas equações definem o peso, né? A intensidade de W e as coordenadas x e 1 barra, y e 1 barra do centro de gravidade de uma placa plana, tá? Olha só. Então, essa equação define a intensidade da força resultante e essas duas outras equações definem, né, as coordenadas x e 1 barra, y e 1 barra do centro de gravidade. Neste caso, da placa plana. Então, olha só, as mesmas equações podem ser deduzidas para um fio contido no plano XY. Tá? É a mesma análise que nós iremos fazer, só que aqui é para o caso de um fio. E nós vamos chegar naquelas mesmas fórmulas apresentadas anteriormente. Ok? Só tem uma coisa, uma observação a ser comentada aqui no caso dos fios, tá? Olha só, muitas vezes o centro de gravidade de um fio não estará localizado sobre o mesmo. Às vezes ele vai estar em um ponto que não possui matéria, tá? Isso aqui pode acontecer. Perfeito? Bom, então vou ficando por aqui. Na próxima aula eu vou trazer para você esse outro tópico aqui, determinação das coordenadas do centroide. Porque nesse primeiro momento eu quero que você tenha essa ideia inicial sobre centroide. Perfeito?